Tudo bem, pessoal? Mais uma vez o professor Davi aqui falando com vocês. Na nossa última aula a gente trabalhou com o conceito de ácido e base de arrênios, né? Lembrando que existem aí outros conceitos de ácido e base, tá? Tradicionalmente o de arrênios é o primeiro que a gente estuda mesmo, mas existem outros. A gente trabalhou com o conceito de ácido e base de arrênios e hoje a gente vai trabalhar algumas classificações desses ácidos e dessas bases. É uma aula assim meio burocrática, né? De você agrupar essas substâncias, mas na química, na ciência, isso é muito comum, tá? E algumas dessas classificações que a gente vai ver, né, algumas nomenclaturas dessas serão assim importantíssimas, porque quando a gente for trabalhar com nomenclatura, a gente vai precisar dessas classificações e até mesmo no desenvolvimento de outras matérias aí de segundo ano e matérias de terceiro, a gente vai trabalhar com algum desses termos, tá ok? Então vamos lá, vamos primeiro começar pelos ácidos. Uma classificação assim muito tradicional dos ácidos é em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Você deve lembrar lá da nossa última aula que quando a gente tem ali um ácido de arrênios, ele entra em contato com a água, sofre processo de ionização e ele libera como cátion os íons H+, né? Exclusivamente íons H+. Então a gente vai trabalhar com essa classificação de uma maneira assim muito prática. Eu vou chamar de monoácido, deixa eu achar aqui a caneta. Eu vou chamar de monoácido o ácido de arrênios, que só tem um H na sua fórmula, na sua estrutura química, tá? Então, olhei para o ácido de arrênios, só tem um H, eu vou chamar ele de monoácido, porque eu estou considerando que esse hidrogênio é um hidrogênio ionizável, tá? Quer dizer, se eu colocar essa substância em contato com a água, ela vai sofrer o processo de ionização e vai liberar esse único hidrogênio que tem na sua estrutura na forma de íon H+. Biácidos. A molécula contém dois hidrogênios ionizáveis. Quer dizer, você vai olhar a fórmula química da substância. Ó. Aqui nos exemplos, ó, H2S. Você sabe que o H é o hidrogênio, o S é o enxofre, e esse 2 aqui, ó, acabei que passei por cima dele, ele faz referência à quantidade de hidrogênios. Então, se na minha estrutura química da molécula, do ácido, tem dois hidrogênios, eu vou chamar ele de um biácido. Eu vou considerar que esses dois hidrogênios eles são ionizáveis, tá? H2CO3, mais uma vez, ó, vou olhar para o hidrogênio, ó, esse número aqui pequenininho, ligado ao hidrogênio, indica a quantidade de hidrogênio. H2CO3 quer dizer dois hidrogênios, um carbono e três oxigênios. Se eu tenho dois hidrogênios, é um biácido. E assim por diante. Ó. Um triácido, eu vou ter três moléculas. Ó, tá aqui, ó, três hidrogênios, tá? Na molécula. E um tetraácido, eu vou ter quatro hidrogênios na minha molécula. É importante você entender, pessoal, que a gente está trabalhando aqui de uma maneira muito prática, tá? Existem exceções. Nem sempre a quantidade de hidrogênios que eu tenho numa molécula, esses hidrogênios são ionizáveis, tá? Não é uma coisa assim linear como eu estou apresentando. Mas para começar a trabalhar a classificação, eu posso dizer que esse procedimento é válido. Mais à frente a gente vai ver assim as exceções, né? E por que elas acontecem. Uma outra classificação, essa sim importante, principalmente para a próxima aula de nomenclatura, é a questão da presença ou não de oxigênio na molécula. Você vai olhar para a sua molécula do ácido, está aqui, HCl. Tem oxigênio nessa molécula? Não, só tem hidrogênio e cloro. Então, se não tem oxigênio, vai ser um hidrácido. Olhei para a molécula, não tem oxigênio, é hidrácido. E quando vai ser um oxiácido? Quando tiver oxigênio, ó. H2SO4. Eu tenho o hidrogênio, eu tenho o enxofre, que é o S, né? E tenho aqui por último ó, o oxigênio. Tem oxigênio na molécula, é um oxiácido, tá? Próxima classificação, de acordo com a capacidade de passar para o estado gasoso, tá? É um termozinho que a gente vai ver, importante para a química, tá? Eu vou dizer que ele é fixo, o ácido ele é fixo, eles são fixos quando eles apresentam uma elevada temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? Lembra lá do primeiro ano disso aqui? Eu tenho uma substância no estado líquido
essa substância, ó, tá aqui, ó, estado líquido, essa substância pode passar para o estado gasoso. Você deve lembrar disso. Isso aqui é chamado de vaporização. Um dos tipos de vaporização é a chamada ebulição, quando eu forneço calor para a substância, né? Quer dizer, essa temperatura que delimita a fronteira entre o líquido e o gasoso, a gente chama de temperatura de ebulição, né? Ponto de ebulição. Quer dizer, se eu tenho um ponto de ebulição elevado, a tendência dessa substância passar do líquido para o gasoso é menor. Por quê? Porque eu vou precisar de um ambiente muito quente para isso acontecer, eu vou precisar de um ambiente com muito calor, tá? Então, quer dizer, o fixo é um ácido que tem a tendência a permanecer no estado líquido. Então você tem o ácido, ele vai estar muitas vezes em temperatura ambiente ou não. E como ele tem uma temperatura de ebulição elevada, quer dizer, a tendência dele passar para o estado gasoso é menor, ele permanece ali no estado líquido, tá? E eu tenho, um exemplo aí, o H2SO4. E eu tenho os chamados voláteis. Esse nome volátil, né, ele é muito importante na química, e muita gente não consegue entender esse conceito. Se os fixos eles têm uma tendência a permanecer no estado líquido, os voláteis eles têm uma tendência a ir para o estado gasoso. Por que isso acontece? Porque são substâncias que têm uma baixa temperatura de ebulição. Então você tem lá uma substância qualquer, como ela tem uma temperatura de ebulição baixa, o que a gente aí pode imaginar com a temperatura baixa aqui para a nossa realidade? A temperatura ambiente aí, ó, 35 graus, né? Quer dizer, se você bota aí no ambiente, aí na sua casa, esses ácidos, por terem essa temperatura de ebulição baixa, como a gente, né, vamos botar assim, vive num país quente, num município quente, a tendência é eles irem para o estado gasoso, e são chamados de voláteis por isso, substâncias voláteis, ácidos voláteis, né? Esse termo volátil aí é importantíssimo para a gente aí quando estuda química no ensino médio. De acordo com o grau de ionização, conhecido como força do ácido. Aqui um conceito também bastante interessante da química. Essa reação aí a gente trabalhou na nossa aula anterior. Eu tenho aí a representação da ionização dos ácidos, né? Os ácidos diarrênios. Então eu tenho aqui o HA, que é um ácido, setinha aqui mostrando que eles entraram em contato, que esse ácido entrou em contato com a água, e aqui eu tenho os íons formados, o H+, e o A-, né? O cátion e o ânion. Mas olha só, isso aqui é a representação de algo que a gente chama de um processo ideal. Por que ideal? Ele leva você a compreender que todos os ácidos HA produziram H+, produziram A-. Quer dizer, se eu tiver 1 milhão de moléculas do HA, intuitivamente, ao ver essa representação, você vai entender que todas essas moléculas formaram esse cátion aqui e esse ânion aqui. Mas de fato isso não acontece. Existe um negócio que é chamado de rendimento de uma reação, que é um conceito que se aproxima muito aqui do que a gente está trabalhando. Nem todas as moléculas passam por esse processo, algumas permanecem na sua forma original, tá? Então vamos entender um pouquinho isso aqui, a matemática disso aqui, ó. Não são todas as moléculas que se encontram ionizadas. Então eu tenho o ácido HA e não são todas as moléculas que vão virar o íon H+ e o íon A-, tá? Algumas permanecem na sua forma não ionizada. Então vamos ao exemplo. Vamos supor aí 1000 moléculas de um ácido qualquer. Aí você pegou essas 1000 moléculas e colocou em contato com a água, tá ok? E dessas 1000 moléculas, então você tinha 1000 moléculas, 250 sofreram a ionização. Quer dizer, se a gente voltar aqui para o exemplo, eu tinha aqui, ó, o HA, tinha 1000. Dessas 1000, 250 formaram os produtos, passaram pelo processo de ionização. E as outras? As outras permaneceram assim,
não ionizados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conta simples, pessoal. O grau de ionização ele é o percentual de moléculas que sofreram o processo de ionização. Matematicamente falando, eu vou representar aqui para vocês. Ó. O grau de ionização que eu represento pela letra alfa, ele vai ser aí o produto, né? 250 dividido por 1000. 250 é o número de moléculas que foram ionizadas e 1000 é o número inicial, né, de moléculas que eu tinha no meu sistema. Você divide 250 por 1000, vai dar 0,25, né? Como é que eu transformo isso em percentual? O resultado da divisão eu multiplico por 100, que aí vai dar 25%. Quer dizer, das 1000 moléculas que eu tinha inicialmente, 25% sofreram o processo de ionização. Isso aí é a força do ácido. Qual é a ideia? Quanto mais moléculas sofrerem o processo de ionização, mais forte é esse ácido. Quer dizer, se esse percentual aqui de 25, deixa eu achar aqui a caneta, esse percentual aqui de 25 se aproximasse mais do 100, esse ácido seria o quê? Mais forte. Então, se eu tenho um ácido que produz muitos íons, que produz muito H+, ele é um ácido forte. Se eu tenho um ácido que produz poucos íons H+, ele é um ácido que eu vou chamar de fraco. E aí eu tenho esses valores tabelados aqui, ó. Se o alfa for superior a 50, eu vou considerar esse ácido forte. Entre 5%, tá faltando ali, tá? Aqui teria uns 50%. Aqui, ó. E 50%, eu vou considerar ele moderado. E um grau de ionização inferior a 5%, ele é um ácido fraco, tá? Existe uma regrinha para os oxiácidos, lembra dos oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio na molécula? E para a gente saber a força deles, a gente faz um cálculo. A gente pega o número de oxigênios e subtrai da quantidade de hidrogênios. Se essa subtração der 3, o ácido é muito forte. Então tá aqui, ó. Fiz a conta, deu 3, ácido muito forte. Se eu fiz a conta e deu 2, ácido forte, 1, ácido moderado e 0, ácido fraco. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, H2SO4. O H2SO4 é um oxiácido. Por que um oxiácido? Olha o oxigênio aqui, ó. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Ele é H2SO4, então eu coloco ali o 4. Vou subtrair da quantidade de hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? Ó, H2. Se é H2, eu tenho 2 hidrogênios. 4 menos 2 vai dar 2. Aí você vai lá para a tabela. Ó. Se a diferença for igual a 2, o ácido é considerado o quê? Forte. Então esse ácido é um ácido forte. Tudo bem? A gente se encerra aí a classificação dos ácidos. Classificação das bases, pessoal, a gente vai ver assim, são pouquinhas. Por quê? Naquilo que diz respeito às últimas duas classificações, eu vou trabalhar depois mais com vocês, porque tem que recordar alguns conceitos de tabela periódica, família 1, família 2, tá? Então vamos assim ser bem objetivo na classificação das bases. De acordo com o número de OH, algo muito parecido que a gente viu nos ácidos com relação aos hidrogênios ionizáveis, tá? Então, se eu tiver um OH na minha estrutura química, eu vou chamar ela de monobase. Então tá aqui, ó, NaOH. Só tem um OH, é uma monobase. Se eu tiver dois grupos OH, eu vou chamar de dibase. Então, ó, eu tenho aqui o cálcio, Ca, tenho aqui o parênteses, que envolve o OH e um número 2. O que esse 2 indica? Que eu tenho duas vezes a estrutura química que está entre o parênteses. Qual é a estrutura química? O OH. Então eu tenho dois OHs, é uma dibase. E a tribase é a mesma lógica. Ó. Tem o ferro, aí o parênteses. Entre parênteses está o meu OH e aqui embaixo do parênteses ó, eu tenho o número 3. Esse 3 faz referência à estrutura química que está dentro desse parêntese. Então eu tenho 3 OHs. Então monobase, dibase e tribase. Muito fácil, né? Solubilidade em água. Aqui é um conceito que a gente depois vai ver mais
mais profundamente, porque tem que ver lá os metais alcalinos, alcalinos terrosos, coisas que talvez você já tenham esquecido um pouquinho. A base vai ser solúvel quando se dissolve em água, e insolúvel quando não se dissolve em água, tá? E o grau de dissociação iônica, que seria a força da base, é algo parecido com o que a gente viu, o alfa lá dos ácidos, mas ali a gente falava de grau de ionização, porque o ácido sofre a ionização e a base é a dissociação. A gente viu isso também na aula anterior. E a ideia é muito similar, tá? Eu vou dizer que a base é forte quando o grau de dissociação iônica dela está próximo do 100. E eu vou dizer que ela é fraca quando o grau de dissociação iônica for baixo, né? Que aí eu estou considerando próximo do zero. Você com esses valores só consegue resolver um exercício que envolva a força da base, né? Se você tiver esses valores tabelados. Mas a gente depois vai ver uma maneira da gente prever se essa base é solúvel, né? Ou insolúvel, se ela é forte ou se ela é fraca. Tá ok, pessoal? Essa aula de hoje, tá? Façam o exercício que está associado a esse vídeo, que aí você tem diferentes classificações de ácido e base, e você vai trabalhar com esses exemplos que eu dei aplicados aos exercícios, tá ok? Até a próxima. Tchau, tchau.